É isso aí, alunos. Voltei para a parte 2 da aula 11. Justamente nessa aula a gente teve, as características gerais do reino animal. Então, o que a gente viu nessa aula, professora? Vimos as características desse grande grupo, a começar, pela célula. Esse grupo ele vai apresentar a célula do tipo eucarionte. Isso quer dizer o quê, professora? Que é um grupo que vai possuir um núcleo celular. Quando eu falo do núcleo celular, eu estou falando o quê? Que o material genético, ele vai estar o quê? Delimitado por uma membrana nuclear. Então, esse material genético ele vai estar guardado dentro dessa membrana. E a célula que a gente chama de eucarionte, além dela ter essa membrana nuclear, ela apresenta o seu próprio metabolismo. Ela vai conter, dentro dela, organelas citoplasmáticas que vão estar o quê? Favorecendo o seu metabolismo. Então, a gente vai ter o processo de respiração celular, vamos ter organelas responsáveis pela digestão celular, intracelular, tá bom? E vai ter um aparato ali de organelas responsáveis, por exemplo, pela divisão celular, e isso e muito mais. Além disso, a gente viu que dentro do reino animal, uma outra característica bastante importante é que esses organismos, esses seres, incluindo nós, são formados por trilhões de células. Não é por uma única célula, não. É por várias e várias camadas de células, formando o que a gente chama, gente, de tecido verdadeiro, tá bom? É mais uma característica desse grupo. Então, vocês já sabem, A gente tem a célula. Então, um conjunto de células com um tipo de especialização, a gente tem o quê? O que a gente chama de tecidos, isso mesmo. Prosseguindo aí, a gente viu também que esse grupo, pessoal, eles são heterotrófos. Isso quer dizer o quê? Que é um grupo que não consegue fabricar o seu próprio alimento. Eu dependo de compostos orgânicos dos produtores. É um exemplo aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. E vamos aqui elucidar, embora eu já falei bastante, já tenha falado bastante aqui com vocês, mas não tem problema. Vamos lá. Então, o reino dos seres vivos, parte 3. Então, o reino animal, como eu falei a princípio, ele é composto, uma das características, por organismos que vão possuir a célula do tipo eucarionte. Célula eucarionte, eu falei para vocês, é aquela que vai apresentar um núcleo celular. A célula que apresenta o núcleo celular, ela vai ter o seu material genético, o seu DNA, envolto por uma camada, por uma proteção. Além dessa característica, são multicelulares formados por milhões de células, organismos que são formados por milhões de células. E mais um outro ponto, heterotróficos, organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. E de acordo com o modo de nutrição, de alimentação, a gente vai ter 4 tipos de organismos, que são os carnívoros, os onívoros, os herbívoros e os detritívoros. Vamos analisar aqui essa segunda lâmina, de acordo com a alimentação. A gente tem os animais que são considerados carnívoros. Isso quer dizer o quê? Que vão se alimentar da carne de outros animais. Professora, dá o exemplo aí, o leão. Pronto. Nós vamos ter os herbívoros, que se alimentam de vegetais. Exemplo aí bem prático aí para vocês, o coelho, o boi, a vaca. Nós vamos ter também os onívoros, que nós, seres humanos, fazemos parte, Isso quer dizer o quê? Que a gente pode se alimentar tanto da carne, de outros animais, como também dos vegetais, de vegetais. Além dos onívoros, nós vamos ter os detritívoros, que é mais um outro ponto de tipos de animais que vão se alimentar da carniça, de restos mortais, que é o caso do urubu, abutres, que fazem parte desse reino. A gente pode dizer que os urubus, os abutres, eles limpam, eles estão no que a gente pode chamar de ciclagem da matéria orgânica. Eles limpam, a matéria orgânica juntamente com os decompositores, com bactérias e fungos também, que fazem essa limpeza ali no ambiente.
E um outro ponto que eu vou falar aqui para vocês é com relação à coluna vertebral. Dentro desse grupo dos seres vivos, nós vamos ter os seres vivos que eles são considerados vertebrados e os seres vivos que são considerados invertebrados. Para o ser vivo ser considerado vertebrado, ele vai ter que apresentar uma coluna vertebral e o crânio. Mas a gente tem uma exceção aí. Qual é a exceção, professora? É a lampreia, né? O peixe que vocês devem ter visto lá na aula, né? Eu acho que foi, se não me engano, a última lâmina que a gente viu. E a lampreia, mesmo ela não tendo, né, a coluna vertebral segmentada, ela está dentro do grupo dos vertebrados. Por quê? Porque ela apresenta o crânio, essa caixa craniana, né? Óbvio que não é igual a nossa, está bem longe, mas ela apresenta uma caixa craniana. Então, por isso ela faz parte do grupo dos vertebrados. E para ser considerado invertebrado, basta não possuir o quê? Nem crânio e nem coluna vertebral, tá bom? Então, essa foi mais uma revisão da aula 11.2 e já já eu volto aqui com vocês para a resolução das atividades. Até mais! É isso aí, voltei agora com a atividade de sala, aquele momento da resolução das questões. Vocês já sabem, né? Tá com alguma dúvida? Manda uma mensagem para o professor presencial manda uma mensagem aqui para a professora aqui no estúdio e a gente faz aquele feedback, né, das resoluções, das dúvidas e a gente aproveita, né, e já em cima das questões a gente já faz aquela revisão, né, das questões. Então, meu diretor corta agora para a telinha para a gente ler a primeira questão. Vamos lá para o plantão, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Questão 1, olha aí, gente. Vamos lá, vou fazer a leitura e depois a gente faz o comentário dessa questão. De acordo com a classificação de Whittaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino animal um deles, né? Lembra dos reinos que ele dividiu? Monera, protista, fungi, plantae e o reino animalia, ou o reino dos animais. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não, olha aqui, gente, a palavrinha, que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Qual será, gente? Ele quer uma característica que não esteja presente no grupo do reino animal, né? Vocês tiveram um aparato do que está presente, mas qual será a característica que não corresponde? Vamos analisar aqui primeiro a alternativa A. A alternativa A, ela fala que no reino animalia, eles têm a presença de tecidos verdadeiros. Quando a gente analisa isso aí, está correto. Isso quer dizer o quê? Que nesse grupo, gente, lembra que eu falei que eles são multicelulares, apresentam trilhões, muitas células, incluindo nós, seres humanos? Justamente. Então, isso quer dizer o quê, professora? Que eles vão ter células especializadas que vão se agrupar, vão se formar conjuntos, né? E vão estar formando os tecidos. Um exemplo aqui, vamos pensar que nós, né? Nós temos as células que a gente chama de células epiteliais que vão estar formando a nossa pele, faz parte do conjunto aqui, né? E a formação, esse conjunto de tecido que forma a nossa pele, né? Esse conjunto de célula, na verdade, que forma a nossa pele, ela está formando um tecido, que a gente fala de tecido verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque são células com a mesma especialização, com a mesma função, com a mesma característica. Então, a alternativa A é uma alternativa que está correta. Mais um ponto aí. Vamos analisar agora a alternativa B. Organismos multicelulares. Né? Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não corresponde a uma característica presente no grupo Animalia. Pelo contrário, né? A gente viu que dentre as principais características desse grupo, desse reino, é o quê? É os organismos serem multicelulares. Então, não tem como
né, o B não tem como não descartar. Outra coisa aqui, alternativa C, o gabarito C aqui, olha, e já respondi para vocês, não tem problema não. Aqui eles estão falando, nessa alternativa, fala que a nutrição é autotrófica. E não, né, gente? Então, a gente já de cara aqui, né, a gente já consegue identificar que a alternativa C é a alternativa que não corresponde a uma característica presente no grupo do reino animal. Isso mesmo, a nutrição autotrófica. Os animais, o reino animal, ele vai apresentar animais, seres, com a nutrição do tipo quê? Heterotrófica. Prosseguindo, né? Vamos só analisar a D. Você já sabe que a alternativa C que está errada, que a alternativa C ela é errada e aqui é o gabarito. A alternativa D está falando dos seres eucarióticos, correto, né? Os seres do reino animalia, eles apresentam, né, como característica principal aí células eucarióticas com núcleo celular. E a alternativa E, presença de estágio embrionário denominado blástula. E não, gente, também não tem nada a ver com essa questão dessa presença aí, não tem nada a ver com essa questão aqui da autotrófica. Então, a alternativa E, ela tá correta, tá bom? Quando a gente pensa no sentido de que eles apresentam, né? Eles apresentam dentro do desenvolvimento embrionário, isso quer dizer o quê, gente? Vamos lá, vamos pensar aqui bem rapidamente. Quando se encontra o espermatozoide com o óvulo, que é o ovócito, a gente vai ter a fusão de uma única célula, vai ter ali a fecundação. Quando se tem a fecundação, a gente vai ter a formação de uma única célula, que é chamada de zigoto. Esse zigoto, ele começa a se dividir, se divide, vai formar o que a gente chama de mórula. São várias células que vão se especializando, vão se dividindo, e depois a gente vai ter o estágio embrionário denominado blástula, onde a gente vai ter a blastocele. Mas isso aí vocês vão ver mais adiante, não é nessa aula ainda. Então, a alternativa que vocês devem marcar como alternativa que não corresponde a uma característica presente nesse grupo é a alternativa C de casa, isso mesmo. Então, a alternativa A, B, D e E são alternativas corretas, que fazem parte do grupo. Prosseguindo aqui, vamos analisar agora a questão 2. A questão 2, ela fala o seguinte, podemos dividir o reino animal em 9 filos mais representativo. Olha aí, gente. Podemos dividir o reino animal em 9 filos mais representativos. Entre os filos listados a seguir, marque um único, agora aqui, ó, marque um único no qual é possível encontrar organismos com exoesqueleto quitinoso. Ih, aqui tá fácil. Ele quer o filo onde eu vou encontrar exoesqueleto quitinoso. Então, gente, dentro do reino animal, como foi falado, a gente tem as categorias, que seriam os filos, né? Cada grupo dentro desse reino, ele vai ser, né? Ele vai possuir um filo. E de acordo com as características, eles vão se organizando de acordo com o filo. Dentre esses filos que vão ser listados agora, a gente tem a alternativa A, filoquinidária. O filoquinidária, gente, ele é um filo que vai ser, por exemplo, que vai ter como exemplo, vou dar o exemplo aí da água-viva. Ele não vai apresentar o exoesqueleto quitinoso. São organismos que não vão apresentar esse exoesqueleto quitinoso. Filo, nematoda, dos nematóides, nemateumintos, de vermes, tem a ver também com vermes de corpo cilíndrico. São os seus representantes, não apresentam esse exoesqueleto, essa carapaça. Não apresentam, gente, carapaça quitinosa, tá ok? Dentro dos representantes. Alternativa C, filoartrópoda. Então, a alternativa C, gente, ela já ela já responde o que a questão está pedindo. Então, a alternativa C, ela já responde o que a questão está pedindo. Vamos prosseguir aqui. Nós temos o filo dos poríferos, tá bom?
que são as esponjas do mar, tá bom? Esse filo também, ele não vai apresentar o exoesqueleto quitinoso, ele não apresenta aquela carapaça, os representantes, as esponjas. E o filo do molusco, né? Os moluscos, eles também não vão apresentar, embora eles tenham um corpo mole, né, e precisem de uma sustentação, eles vão apresentar o que a gente chama de conchas, né, que é justamente para proteger e sustentar esses animais. A resposta correta, então, são os artrópodes. É só a gente pensar na questão dos insetos, né, da barata, justamente. Isso aí, pensou na baratinha? Isso ali. Então, aquela carapaça que recobre ela ali é o que a gente chama de exoesqueleto quitinoso. Então, a resposta correta, o gabarito correto, é o gabarito C. Isso mesmo. Parabéns aí para você que acertou. Isso aí. Vamos agora para a questão 3. Um determinado animal adulto. Olha aí, gente. Vamos pensar, vamos analisar. Um determinado animal adulto, ele é desprovido de crânio. Se ele é desprovido de crânio e de apêndices articulados, será que ele faz parte do grupo dos vertebrados? Eu acho que ele faz parte dos grupos dos invertebrados, né? Mas vamos analisar aqui, eu já estou querendo responder antes de terminar de ler a questão, né? Ele é desprovido de crânio e apêndices articulares. Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer a qual desses grupos aí abaixo? Anelídeos? Sim, poderia pertencer sim aos anelídeos, que é uma das características, vamos pensar aqui nas minhocas, né? É um corpo segmentado, alongado e cilíndrico. Só que quando ele joga aqui os artrópodes, aí eu lembro do quê? Que os artrópodes são formados pelos insetos, que tem exoesqueleto quitinoso, tem apêndice, tem as patinhas, tem os segmentos nos seus corpos. Então, alternativa A, de cara, o que eu faço? Descarto ela. Peraí, gente, eu vou pegar logo todas as alternativas aqui, que é mais fácil para a gente conseguir analisar. Outro ponto aí, gente, alternativa B de bola, anelídeos ou nemateumintos. Ambos os grupos, tanto anelídeos quanto nemateumintos, eles apresentam sim essas características. Né? Nós temos representantes, né, que são os nematóides, no caso aí dos anelídeos, as minhocas, né, que sim, vão ter esse corpo alongado e cilíndrico. Então, de cara aqui, a resposta correta é a alternativa B. Mas vamos ler aqui a C, a D e a E, né? A C, ela fala dos répteis. Os répteis, a gente já sabe que os répteis fazem parte do quê? Do grupo dos vertebrados. Então, de cara, já não seria, tá bom? Nem preciso prosseguir. Alternativa D, plateumintos ou anelídeos. Os plateumintos, pessoal, eles vão possuir sim um corpo alongado. Porém, o corpo ele é achatado, ele é cilíndrico. Então, também descarta. E os molúsculos e os plateumintos aqui, né, de cara também você já vai descartar. Lembra que os moluscos vão apresentar, né, as conchas, também já descarta. Então, a resposta correta é o gabarito B de bola. Vamos analisar agora a questão 4. Então, em biologia, também são denominados saprófagos ou necrófagos. Vamos lá. Em biologia, também são denominados saprófagos ou necrófagos. Possuem adaptações fisiológicas, como enzimas digestivas especializadas, que lhes permitem quebrar os componentes químicos da matéria orgânica em moléculas mais simples. Desta forma, permitem que os restos orgânicos retornem à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos. Eles estão falando do que nessa questão aqui? Dos carnívoros? B, dos herbívoros? C, dos onívoros? D, dos detritívoros? E aí, dos parasitas. Então, a resposta correta é a alternativa D, detritívoro, que são aqueles animais, né, que têm a alimentação de restos de animais, né, de carniça, assim, propriamente falando, né, que se alimentam de restos de animais mortos.
Então, esse tipo aí, gente, esse tipo de alimentação é chamada de detritívoro. Só reforçando aqui, os carnívoros vão comer carnes, os herbívoros vão comer os vegetais, os onívoros comem ambos, ou vegetais ou carne, e os parasitas são aqueles, né, organismos que parasitam outros seres, que eu até dei o exemplo aí da lombriga, né, para vocês, se eu não me engano. Vamos prosseguir aqui, gabarito D de dado. Prosseguindo aqui, vamos analisar essa última questão. Esses animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Considerando-se esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles... E aí, gente, de cara aqui, se você observar, eu já posso dizer que eles fazem parte do filo dos artrópodes, né, gente? Será? Dos insetos, tem um inseto aí, eu consigo observar que eles apresentam apêndices, pernas, né, corpo segmentado. Então, vamos lá, gente. Todos pertencem... Eita, deixa eu abrir logo aqui tudo, que é mais fácil aqui. Todos pertencem ao filo dos artrópodes? Eu acho que eu já respondi, né? Sim. Todos possuem endoesqueleto de quitina? Não, nem todos vão possuir, né? Na verdade, eles não possuem endoesqueleto, né? Seria exoesqueleto. Então, alternativa B também descarta. Alternativa C são vetores de doença. Alguns vão ser vetores de doença, não são todos. Tem aparelho bucal sugador, isso quer dizer o quê? Que de acordo com o tipo de alimentação daquele artrópode, ele vai ter um aparelho bucal, né, específico, mas não quer dizer que todos têm esse aparelho bucal sugador, vai ser alguns tipos, e a alternativa E apresenta o mesmo número de patas. A gente sabe que não, se vocês observarem aqui, né, eles não têm esse mesmo número de patas, são distintos. Então, a alternativa correta, e parabéns para você que marcou aí a alternativa do gabarito A. E é isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula e já já a gente se encontra. Até mais!